Olá a todos, bem-vindos ao nosso webinar sobre investimentos chineses no Brasil. Meu nome é Augusto Castro, sou gerente do Núcleo China aqui da Apex Brasil. Desde 2010 a China se tornou um investidor relevante no Brasil. A estimativa do Conselho Empresarial Brasil-China é que a gente tenha um estoque de investimentos chineses do Brasil da ordem de 50 bilhões de dólares. E para falar sobre esse tema, temos aqui três convidados super especiais aí que unem um conhecimento teórico e acadêmico com uma vivência prática, né? Todos viveram na China, trabalharam na China, então tem uma vivência ali prática do assunto. Larissa Waschholz, Roberto Dumas Damas e William Pedroso, muito obrigado pela presença de vocês. E eu queria começar perguntando o que vocês acham que está por trás aí desse interesse grande do investidor chinês no Brasil nos últimos anos. O investimento cresceu muito nos últimos 7 anos, ele no começo era muito concentrado em alguns setores, hoje ele é mais diversificado. Mesmo no período que o Brasil atravessou aí de recessão, a gente teve muito investimento chinês significativo, né? Como é que vocês veem aí o interesse do investidor chinês no Brasil? E é verdade que eles pensam mais no longo prazo, vieram aqui para ficar muito tempo? Como vocês veem essa questão? Acho que podemos começar com você, Larissa. Obrigada pela pergunta, é muito oportuna. A gente assistiu a ondas diferentes da entrada de investimentos chineses no Brasil. A gente tem uma onda que, na verdade, vem até hoje, né, que foi a primeira onda de entrada desses investimentos a partir de 2009, 2010, que é o acesso a recursos, né, normalmente recursos minerais ou na área de óleo e gás. A gente tem hoje a presença das 4 maiores petrolíferas chinesas no Brasil, ativas com projetos diversos, e a gente teve uma onda de acesso ao mercado, né? Tanto o mercado visando o nosso mercado consumidor, quanto mercado do ponto de vista da busca de projetos de infraestrutura, né? Existem poucos países de tamanho continental e infraestrutura tão precária quanto o Brasil, que por consequência oferece uma série de oportunidades para empresas que têm muito know-how na área de infraestrutura e que não têm no seu país de origem a possibilidade de continuar se expandindo nessa área, simplesmente porque a China já desenvolveu a sua infraestrutura de tal maneira que as oportunidades são muito restritas, né? Você pode trabalhar alguns casos de mobilidade urbana, metrô em uma outra cidade, trem de alta velocidade, mas portos, aeroportos, rodovias e ferrovias você já não tem muitas oportunidades. Então o Brasil acabou se abrindo como um mercado de grande potencial, né? E o acesso a recursos para a China é fundamental, né? Um país que tem grande necessidade de consumo alimentar, né? E que usa também da soja brasileira não só para o esmagamento, para a produção de óleo de soja, para alimentação humana, mas também alimentação animal em grande medida, né? Então a gente está cumprindo um papel de fornecedor de recursos que para a China são estratégicos, né? A onda de acesso ao Brasil olhando para o mercado consumidor, ela se reduziu muito nos últimos anos por causa da crise. Então essa entrada das empresas do setor automotivo, máquinas para construção, foi muito prejudicada, né? Olhando aí para o futuro próximo, que setores aí, William, você acha que tem mais potencial, aí, que os chineses têm mais potencial de se interessar? Quais setores você acha que vão ser a próxima onda aí de investimento chinês no Brasil? Bom, acho que sem dúvida o Brasil tem uma defasagem em infraestrutura, então há espaço para isso. Os escândalos recentes de corrupção e as empresas envolvidas, que eram as grandes empresas nacionais envolvidas em infraestrutura, abrem um espaço para a entrada de outros atores ou atores novos, seja se juntando com o que ainda existe delas ou seja entrando do zero. Então infraestrutura, sem dúvida, toda essa parte de garantia de cadeia de suprimento para os chineses, então a parte de alimentação, mineração, tudo do que eles dependem do Brasil, eles tendem a querer está em todas as pontas da cadeia, então para onde eles devem olhar também.
e outras empresas privadas chinesas que olham para setores não relacionados à infraestrutura ou suprimentos, mas para serviços de fato, que já desenvolveram isso muito bem na China, outros lugares do mundo, e agora olham para o Brasil também, que é o caso em seguros, em hospitais, coisas do gênero que não parecem tão óbvias, mas que se notam o interesse dos chineses também. Eu acho que a gente deve ver cada vez mais esse movimento daqui para frente. Uma coisa que impressiona muito assim, é o alto grau de conhecimento, né? Os empresários chineses que estão aqui no Brasil, você vê que eles realmente fizeram a lição de casa, estudaram muito aqui o mercado, vieram muito tempo antes, estudaram o mercado. Qual é a imagem, Roberto, você também tem uma vivência grande aí na China, qual é a imagem aí que o investidor chinês, tanto aquele que já está aqui, que já conhece um pouco mais, quanto aquele que ainda está assim, prospectando o investimento, qual é a imagem que eles têm do Brasil? Independente da imagem que eles têm do Brasil, obviamente que várias vezes nós temos ouvido, o Brasil praticamente ele tem uma imagem, vamos pensar, geopolítica um pouco neutra, como nós ouvimos até hoje de manhã, ou seja, da maneira como os Estados Unidos e vice-versa veem os chineses, difere de como os chineses veem os brasileiros, ou como o chinês vê o japonês, ou como o chinês vê o coreano, ou como o chinês vê até alguns europeus, ou seja, então nós sempre estivemos do lado geopolítico positivo do lado do Brasil. Então eles vêm por esse lado, eu acho que é uma fatia positiva, um lado positivo. Do outro lado positivo, quando a gente fala simbiose, parece que é uma coisa sempre boa. De fato é uma coisa boa, mas que nem ele acabou de colocar aqui, eu não tenho a menor dúvida que cada vez mais os chineses vão entrar com mais investimentos aqui, porque o cenário está ideal. É justamente agora que eu preciso de infraestrutura. O Brasil começou a crescer, ele está tendo um crescimento cíclico. Ele vai crescer aí, se tudo der certo, 2,5%, 2,8%, 3% esse ano, 3% ano que vem, mas se nada for feito em infraestrutura, aí você pergunta, quem vai fazer essas obras de infraestrutura? Que nem ele acabou de colocar. A maior parte está sendo citada na Lava Jato. Não, mas está tudo certo. Não é questão de estar tudo certo. Essas empresas provavelmente não têm mais bancabilidade. Então, os chineses estão vindo para parcialmente ocupar esse espaço deixado, fazendo fusões e aquisições ou parcerias para continuar com esses projetos e também comprar ativos que estão à venda dessas empresas que precisam levantar recursos que foram machucadas. Então, só completando também aquilo que você me perguntou, por que eles conhecem, por que eles têm essa atratividade, adicionando atratividade econômica, ou seja, está barato, está à venda. Aqueles ativos que estão à venda porque não tem a bancabilidade, precisamos de recursos, só para você ter uma ideia. Para você repor a depreciação de infraestrutura no Brasil, você precisa de pelo menos 2,3% do PIB todo ano. Ano passado o Brasil investiu menos de 1,8%, ou seja, não limpamos nem o ferrugem. O nosso estoque de infraestrutura está caindo, ele já é um dos piores. Investidor estrangeiro. Ele é um dos piores. Claro que não dá para colocar o chinês que vai fazer tudo. O que a gente precisa, um investimento decente, lógico, não vamos colocar também essa capa na cabeça dos chineses, coitados, eles não vão conseguir fazer tudo. Mas seria um investimento da hora de 5,5% do PIB. Isso dá mais ou menos 250, 260 bilhões de reais todo ano até 2030. Ora, então que venha pelo menos 20, 30 para ajudar alguma coisa. E é isso que eu preciso. Porque se eu combinar só no consumo e não ter, tirando um pouco, negligenciando a educação, não ter infraestrutura, vou chegar lá em 2020, 2021, eu vou bater a parede, eu fico no voo da galinha, o Banco Central vai ter que subir a taxa de juros, o crescimento não vem. Então eu preciso ter passado um crescimento cíclico para um crescimento estrutural. E o chinês está vindo aqui justamente para, de uma forma, ajudar a nossa política econômica, dado que não tem muito mais players que possam ajudar assim. Então eu estou muito contente que venham os chineses. Posso fazer um comentário claro, em relação claro. a isso? Eu acho que é um movimento muito interessante, inclusive, de busca de projetos especificamente, né? A gente viu que as empresas que foram mais diretamente afetadas pela Lava Jato não foram necessariamente alvo de aquisição em relação à própria construtora, né? Se discute a aquisição de projetos até por uma preocupação
da extensão dos problemas. CPFL, né? É uma questão, assim, o modelo está um pouco também sendo testado no Brasil, toda a questão dos acordos de leniência, como é que isso vai se dar no futuro, né? Mas os projetos que eram investidos por essas construtoras eram projetos muito bons. Vários já estavam negociados com os bancos, inclusive já tinham todo um plano de financiamento pronto, e seria uma pena, na verdade, que eles fossem descontinuados, porque são projetos essenciais. Você está falando de metrô, de saneamento básico, aeroportos, rodovias, então a gente precisa que esses projetos continuem de alguma forma. Então, se tem algum investidor com essa capacidade, isso é ótimo para o país. Né? Agora, colocando o teu ponto, é bom, por exemplo, a gente está falando, porque no Brasil existe muita coisa, é uma crítica, eu sou brasileiro, é uma crítica, óbvio, que das duas uma, ou você acaba adorando quem vem e acha que vai ser o verdadeiro salvador da pátria, que não é isso. Não é isso. Então a gente passa daquele que, olha, não quero os chineses vindo aqui, ou daqueles que falam, puxa vida, os chineses vão me possibilitar ter um crescimento perene, sustentável de 4% ao ano pelos próximos 10 anos, que estão trazendo investimento. Não é isso. Mas pelo menos quando você precisa de um pouco de recursos e não tem players de infraestrutura para tocar as obras, o que não goza de bancabilidade para tocar essas novas obras, ou até em Greenfield que começaram, puxa vida, então era justamente o que a gente precisava, e era justamente o que eles precisavam também para escoar um pouco a capacidade ociosa que nem vocês colocaram, e eles têm recursos, até o fundo Brasil-China de 20 bi, eles têm recursos. E agora que o BNDES, quer queira que não, está com um pouco de squeeze de liquidez, eu acho que essa iniciativa é ótima. Excelente. Um aspecto que é importante, né, que é uma parte significativa dessas empresas chinesas que estão investindo no Brasil são grandes conglomerados estatais, né? Eu queria perguntar para vocês como é que é o processo de tomada de decisão e articulação dessas empresas com os órgãos do governo chinês, com a SASAC, né, que é o órgão que controla as empresas estatais centrais chinesas, com a NDRC, que é uma espécie de casa civil da China, um dos principais ministérios, o MOFCOM. Como se dá essa articulação e como é tomada a decisão nessas empresas? Acho que eu posso falar das estatais e você falar dos privados. Combinado. A grande diferença entre o procedimento estatal e privado é a presença da SASAC, né, que se aplica aos ativos estatais. Então, a maior parte dos projetos, eles começam sendo avaliados internamente. Então, você normalmente destaca uma subsidiária internacional de um determinado grupo para fazer o investimento. E essa subsidiária vai submeter ao seu grupo uma série de relatórios bastante detalhados sobre o projeto, as perspectivas de legislação daquele país, a taxa de retorno, os ganhos para a empresa. E esse relatório e o projeto de investimento em si, ele precisa ser aprovado, a depender da empresa, em 2 ou 3 níveis de diretorias e de conselho, muitas vezes aprovado por consenso e muitas vezes num conselho com muitos membros, né? O que torna o processo realmente competitivo quando a gente pensa que as empresas estão avaliando projetos no mundo inteiro, né? A partir do momento que ele foi aprovado internamente, é que ele é submetido à SASAC, que faz de fato uma avaliação bastante criteriosa e atualmente se baseia muito no elemento do core business da empresa. Será que esse projeto está dentro daquilo que é a vocação e o mandato? Porque sendo uma empresa estatal, ela tem um mandato de ação, uma área de atuação bastante específica. Algumas áreas foram praticamente proibidas, né? O mercado imobiliário enfrenta muitas dificuldades, times de futebol, por exemplo, né, que a gente viu sendo uma tendência no passado recente. Entretenimento, né? Entretenimento, parques de diversão. Mas tirando isso, que na verdade não tem uma grande relação com o Brasil. O Brasil nunca foi atrativo para as empresas chinesas para essas áreas. Mesmo em termos de futebol, a gente tem casos de jogadores que foram para a China, mas
você não tem empresas chinesas comprando times, né, do Brasil. Compra. Então a gente, na verdade, não está muito afetado por essas restrições. Então a SASAC olha isso, avalia o relatório da empresa, vê se está de acordo com o mandato e área de atuação daquele grupo. A partir daí vem a análise da NDRC e eles de fato seguem uma sequência, então não é uma análise que caminha em paralelo, né? Cada passo é distinto. NDRC. E a NDRC ela faz uma análise um pouco mais ampla em relação ao projeto e à política estratégica do país. É muito difícil, pelas informações que a gente tem, a NDRC cancelar um projeto. Assim, normalmente, quando chega até ela, ele já está bastante bem embasado. A SASAC já deu e os próprios dirigentes da empresa também não querem perder tempo, então eles já fazem, né, um filtro bastante restrito até que se chegue nesse ponto. Da NDRC para o MOFCOM, e aí se recebe um certificado de investidor internacional que te permite com isso conseguir financiamento e ter acesso aí a câmbio, né? E aí vem finalmente a autorização do SAFE, que é responsável pelas reservas chinesas, e aí talvez esteja a segunda possibilidade de gargalo mais forte para que o projeto não seja aprovado, porque a depender do fluxo, né, da saída de capitais naquele momento da economia, naqueles meses, pode haver uma restrição nessa ponta. Exatamente como aconteceu há 1 ano e meio atrás, que Xi Jinping deu um estrangulamento para a saída de capital, porque em 1 ano você perdeu $1 trilhão e foi necessário por uma conta capital ajuste. fechada, investimento direto. E aí tem o caso das privadas. No setor privado a gente não passa por esse livro da SASAC, porque não são estatais, certo? A gente vai para o NDRC. A diferença, uma preocupação adicional que o NDRC tem é de se essas transações são de fato reais. O que isso aconteceu no passado, para se tirar dinheiro da China, se forjavam fusões e aquisições. Então essa é uma preocupação que há do NDRC também, de se verificar se aquilo é de fato real e tem lastro ou não, se é algo forjado. Além dessa preocupação, se está alinhado com as questões de estratégia nacional. Entra em vigor agora em 3 de março uma nova instrução deles que dá algumas direções, mas ainda não é claro o suficiente. Por exemplo, se fala em setores que sejam sensíveis, mas não há uma lista extensiva de quais sejam esses setores. O que se nota é que alguns setores são vistos como mais estratégicos e outros menos, e para esses mais estratégicos o processo tende a fluir melhor do que para outros. Aí o fluxo segue a questão normal de MOFCOM para ver a questão financeira, e a SAFE tem uma cota não declarada, uma cota mensal de dinheiro que pode sair. Então às vezes você não se encaixa na cota de um mês, você tem que esperar até o mês seguinte. Isso era muito difícil de ser compreendido, esse processo todo, pelos vendedores estrangeiros, né? Quando a parte chinesa estava comprando ou investindo, que é um processo totalmente dependente de terceiros. Os chineses não gostam de estar vinculados a essa decisão, mas é uma condição para o fechamento de negócio, não há dúvida. E você fica aí com um tempo relativamente grande, se comparado a uma transação no Ocidente, entre a assinatura e o fechamento. Dependendo de uma decisão de terceiro, pode até não sair. Então, é uma coisa difícil das partes ocidentais entenderem. Uma pergunta que todo vendedor deveria fazer para o comprador chinês é: onde está o seu dinheiro? Se o dinheiro estiver na China, os fundos que forem utilizados estiverem na China, esteja certo de que você terá que passar por todo esse fluxo e que isso pode travar e atrasar a relação em termos de cronograma que você tem em mente. Se o dinheiro estiver em Hong Kong, por exemplo, na Europa e Estados Unidos, aí o fluxo segue os padrões com os quais nós estamos acostumados. Uma questão, justamente essa que você mencionou, a China tem sido muito prolífica na criação desses grandes fundos, né, para apoiar o investimento chinês no exterior, e o Brasil não é exceção, né? A gente criou recentemente o Fundo Brasil-China, né, com 20 bilhões, né, de dólares, e com mandato aí para investir em uma série de setores. Roberto, como você vê essa questão aí? Você falou do squeeze aí, do BNDES e tal. Qual é a sua expectativa aí para a atuação aí desse fundo bilateral? Dinheiro sempre é bem-vindo. Dinheiro sempre é bem-vindo. Você tem recursos do New Development Bank, que obviamente tem um interesse enorme de investir no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você tem esse fundo bilateral de 20 bilhões. Só que tem uma coisa que é crucial.
Ou seja, em que condições vem o dinheiro? Aí você pode falar, não, mas as condições vão ser com juros ultra subsidiados. Até aí eu até concordo que vão vir com juros ultra subsidiados, mas fica outra pergunta. Se eu estou financiando um projeto de infraestrutura, onde a minha receita pelos próximos 10, 15 anos serão em reais, fica muito difícil para um empreendedor querer correr um risco cambial. Então é importante que esse recurso seja na mesma moeda onde vai ser as minhas receitas. Mas a gente escuta em algumas reuniões com empresas chinesas que em projetos de infraestrutura de longo prazo, então você está pensando em 15, 20 anos, que o câmbio no fim é irrelevante. A gente também tem um pouco esse outro lado, mas eu te confesso que eu fico um pouco na dúvida, porque a gente sabe que essa é uma preocupação constante das empresas chinesas, mas por outro lado eu tenho ouvido em reuniões com fundos que, bom, para projeto de infraestrutura de longo prazo a gente não está se preocupando com o câmbio. Então eu acho que assim, é uma discussão que ela ainda está maturando aqui no Brasil, mas eu acho que a gente tende a achar uma solução mais barata, porque assim, tem sido o grande ponto nódulo, né? Mas vamos passar aqui um pouco para falar um pouco de cultura de negócios, né? A diferença entre a cultura de negócios do Brasil, na China. Vocês todos têm uma grande vivência. Eu vou perguntar para o William, quais serão que são as principais diferenças entre a cultura de negócios dos dois países e qual, na sua visão, são as principais fontes assim, de mal-entendidos assim, entre negociadores brasileiros, chineses? Bom, essa é uma pergunta muito boa e a resposta pode ser muito extensa. Vamos tentar pontuar alguns pontos que são diferentes. Quem sabe a questão de respeito à hierarquia que ainda há lá e outros países asiáticos também, como Coreia do Sul e Japão, e que se vê menos no Ocidente ou que se vê um movimento contrário. Então aqui já se fala mais em não, nós não temos cargos, temos papéis e não há chefe, há líder ou há superior, há alguém com mais experiência, lá não. Isso ainda é muito engessado. Mesmo em estruturas novas como startups, você vê as pessoas usando roupas despojadas e tal, não quer dizer que não seguem essa hierarquia. Então, o respeito e conhecer com quem você está lidando, conhecer os níveis ali, te ajuda inclusive a entender um fluxo de tomada de decisões. A informalidade que é vista do nosso lado com relação a isso não é muito bem quista lá. Se espera um respeito à hierarquia. E se espera também que pares falem com seus pares. É muito ruim quando você traz uma pessoa de mais baixo escalão para falar de uma hierarquia mais alta e você deveria mais ou menos se vergonhar e se constranger do contrário, quando você leva uma pessoa de hierarquia muito alta e é recebido por alguém de um escalão mais baixo. Então isso pode parecer para nós, é importante estar no mesmo nível, tentar entender isso. A questão de construção do relacionamento, às vezes os ocidentais, inclusive nós, tendemos a ser muito diretos e irmos direto ao ponto. Afinal, nós viajamos 30 horas, nós queremos chegar lá, colocar na mesa e resolver. E para os chineses não é tão óbvio assim, o processo é um pouco mais lento. Primeiro há o desenvolvimento de um relacionamento, uma construção de confiança, para então se evoluir em alguns aspectos importantes da negociação. E isso às vezes não é compreendido por nós. Vai nessa linha também a questão deles esconderem um pouco o jogo, não quererem confrontar, não exporem de largada suas verdadeiras intenções, porque não sabem bem com quem estão lidando, não querem fechar uma porta à toa. Tendo a relação evoluído, não querem também prejudicá-la. Então, quando nós fazemos eventualmente perguntas binárias, é isso ou é aquilo, é sim ou não, eles não vêm com uma resposta que corresponda à nossa expectativa, uma resposta vaga. Muitas vezes eles não têm essa resposta, ou a pessoa que está te respondendo não pode dar essa resposta, não tem alçada para isso. E ela prefere se esquivar. Então, dá uma resposta vaga ou simplesmente desaparece. E daí a 3 meses volta como se a conversa tivesse acontecido ontem, retomando o assunto, porque finalmente ela teve um aval interno. Mas nunca foi aberto para você que havia esse fluxo. Então eu acho esses pontos, a questão da hierarquia, a questão do relacionamento e essa questão de se manter o orgulho, de não se prejudicar a relação e se tentar conservá-la ao máximo, ainda que seja sendo pouco claro em relação às suas reais intenções, são aspectos muito relevantes para a cultura deles, que são às vezes pouco compreendidos por nós e representam alguns gargalos nas negociações.
pela minha experiência, uma falha constante que a gente tem do lado brasileiro é que a nossa informalidade nos leva muitas vezes a interrompermos os nossos superiores hierárquicos, porque a gente não se vê dessa forma. E eu acho que não tem nada pior numa reunião com os chineses desafiar do que o CEO tá no centro da mesa desenvolvendo uma ideia e uma pessoa sentada na ponta tem uma sugestão, mas me pergunta, posso completar? Posso completar? E para os chineses isso gera uma confusão mental, né? Um desconcerto, mas, assim, mas não era ele que estava falando, assim, é muito importante respeitar a hierarquia quando a gente está do lado deles e nos comportarmos também com a nossa hierarquia, né? Assim, eleger, se não tiver, então, um chefe, a gente elege um porta-voz, né? E pede a palavra, né? Pede autorização para falar alguma coisa e não simplesmente interrompe. Eu adoro tudo isso, mas não acho que seja isso que vai fazer negócio, mas é que é uma maneira de você não perder tempo. Claro. Para você não ter aquele misunderstanding. Eu falo, poxa vida, ele acabou de falar para mim que talvez vai fazer negócio. Eu ligo para minha matriz, eu falo, olha, acabei de ter uma reunião com uma bruta de uma empresa, ela falou talvez. Na realidade, o que aquele talvez está querendo dizer, já falou que é não. Então não é que, olha, eu preciso entender, não é que você só quer entender por entender. Você não quer perder tempo. Você não precisa vender a alma ao diabo. Você não precisa também transformar a tua empresa completamente hierarquizada. Mas entenda que do outro lado tem uma cultura de 6.000 anos, que chegou primeiro que você não precisa concordar, mas que é assim que eles, o mindset deles é assim. Então o fato de você entender esse mindset ajuda nos negócios. Não é que é tipo, como é que nem você bem colocou, como é que eu pego o cartão, como é que eu brindo. Não é isso. É que você quer entender. Ele falou, nós somos um livro aberto. Ele sentado, olhando apenas, ele já passou várias informações que você ainda não percebeu. Como ele sentou, se ele te convidou para almoçar, se ele te convidou para jantar, tudo isso já está cheio de informações que você não percebeu. E aí você acaba meio desavisado e gasta 3 meses da tua matriz com uma coisa que já falou, cara, ele voltou, mas como é que ele não entendeu com a minha linguagem sutil que eu não quero fazer negócio com ele? E é um horror. Eu já passei por isso. Eu acho que é um pouco de folclore até que algumas grandes negociações foram abertas ou fracassaram por questões culturais, do tipo, por exemplo, o governo selecionou uma marca de carros para fornecer todas as viaturas oficiais e aí o presidente dessa marca no jantar de comemoração cortou o peixe ao meio e o peixe é o símbolo da fortuna, tem sempre esses... Então eles desfizeram e fecharam com outra. Isso é um folclore para dizer porque que eles saíram da mesa com aquela e por uma questão de melhores condições foram com outra. Então às vezes eles se valem disso para justificarem também um desinteresse comercial no negócio. Quando há interesse, quando a oportunidade é boa, eles se adaptarem a nós se realmente quiserem fazer. Bom, então é importante assim, o que a gente tira aí dessa fala é que é importante aí as empresas que estão buscando parcerias, buscando investimento na China, fazerem realmente a lição de casa. Um pouquinho de lição de casa. Tem que fazer a lição de casa. Não é apenas para agradar, é para você não perder tempo. Para você não perder tempo, fica lá, gasta teu tempo, vai, volta. Não estamos falando com um cara aqui a 150 km, são 33 horas de voo. Custa você fazer um pouquinho da lição de casa e entender mais ou menos o que ele está pensando. Falou, olha, chefe, eu fui lá e pelo que eu percebi não vai dar nada. Ótimo, vamos em frente. Bom, antes de concluir aqui o nosso webinar, vamos falar um pouco do investimento no sentido contrário, né? A gente falou muito do investimento chinês aqui no Brasil. Como eu disse, a base, o estoque de investimento cresceu de forma exponencial nos últimos 10 anos, mas a nossa presença na China, né, a presença de empresa brasileira é ainda muito modesta, né? A gente tem segundo o cálculo aí do Conselho Empresarial, Brasil-China, temos um estoque de investimento da ordem de 600, 700 milhões de dólares. Queria perguntar para vocês, você acha que a gente está perdendo oportunidades na China de não ter aí uma presença mais robusta? Roberto? Eu não tenho a menor dúvida. Olha, eu já voltei da China coisa de uns 5, 6 anos atrás e às vezes eu ainda ouço alguém chegar para mim e falar, olha, se eu tivesse um chinês que tomasse 100 mililitros de leite... Gente, a China não é uma coisa só.
São várias Chinas demográficas. Você tem a China, o cara que nasceu, subproduto do filho único, do One Child Policy. Você tem a China que é do meio. Você tem a China que lembra das invasões estrangeiras. Ou seja, cada produto atende alguma. Você tem um produto que atende toda a costa litorânea, você tem outro produto que atende... Não é assim, você não vai pegar a China como um todo e falar, tem 1,4 bilhão de clientes querendo me atender. Já começa por aí, você já está errado. Você tem várias minorias étnicas, várias línguas, eles não se entendem, então não acha que você vai pegar a China inteira. Foca aonde você quer. Outro problema que eu vejo, tirando as trades que vão lá, outro problema que eu vejo, eu não vou lá porque vão pegar a minha propriedade intelectual. Tem várias empresas, não, pelo menos 2 ou 3 empresas brasileiras, o que elas fazem? Elas levam a propriedade intelectual já pronta. Ela monta lá. E outra, essa sua propriedade intelectual, você está no upper da cadeia. O chinês, até uns 4 anos atrás, ele estava aqui embaixo. Ele fazia um produto de não muita boa qualidade, só que ele passava por joint venture e comprava a tua tecnologia semelhante. E olha só como ele está te pegando por baixo. No final das contas, ele faz uma joint venture, compra suas tecnologias e tem fornecedores locais mais baratos. No final de contas, ele está te comendo por baixo. E você ainda naquela que não quer perder tua tecnologia. Tua tecnologia já foi comprada. Então, o que está acontecendo na China, o que a gente vê é o fight for the middle. O que você ganha dinheiro na China, uma verdadeira empresa, é através da escala. Se você quiser ficar só aqui em cima, você não vai ganhar dinheiro. Embaixo é dominado pelo chinês. Aqui no meio, você já perdeu. Ah, mas eu tenho branding e tecnologia. Tecnologia eu compro com joint venture. Ah, mas eu tenho branding. O branding eu também compro. E você é mais caro que você pega fornecedor internacional e eu desenvolvo fornecedor. E como você não tem o conhecimento do mindset chinês, provavelmente vai levar 3, 4 anos para você desenvolver suppliers chineses. E o cara chinês, ele desenvolve um supplier chinês em 6 meses. Só, por exemplo, só para completar, tinha uma empresa que está na China. Queria comprar uma máquina que quebrou, estava em 3 turnos, e foi, não sei se era na Suécia, olha, vai levar, estou chutando aqui os números, vai levar 3 meses. Aí chegou o chinês lá no chão de fábrica e falou, não assim em português, né? Ele chegou e falou, não, isso aqui eu tenho um primo, eu tenho um primo lá no centrão da China que ele faz isso, não, imagina. Então o gerente da fábrica, o diretor da fábrica, fomos lá, ok. 15 dias a gente faz. Quanto? $600 mil. E fez. Ou seja, você não desenvolve fornecedores. Você quer pegar fornecedor. Então o cara está fazendo uma coisa com a mesma tecnologia, com um supplier muito mais barato na China. E aí você ainda está na discussão que vão pegar o negócio. Então você perde esses momentos. Eu acho que tem esse elemento, mas eu acho que falta às empresas brasileiras acesso a capital, né? Porque qualquer internacionalização, especialmente uma internacionalização para a China, que é um mercado caro, justamente porque ele é tão grande, tão complexo, demográfica e geograficamente, você gasta muitos recursos nessa fase inicial de estabelecimento. Você gasta muito, por exemplo, se for um produto de consumo, você gasta muito com marketing, né? Então, se você não tiver um embasamento de capital por trás que te dê apoio nessa decisão de internacionalização, você não vai ter sucesso. Só ir até a China, pensando para uma empresa média, já é um gasto considerável, né? Então, a gente tem até uma espécie de uma tabela mental, um checklist mental da possibilidade de internacionalização com algumas questões básicas. Por exemplo, você consegue mandar pessoas à China 4, 5 vezes ao ano com esse custo, ficando em hotéis, contratando intérpretes locais, contratando transporte. Depois a localização. Porque se você não partir desse básico, tem que valer a pena. Né, você não consegue avançar. Né? É um país que exige acesso a recursos. E capital no Brasil é caro. Eu me arrisco a colocar um ponto até um pouco mais básico, que é identificar em que setores o Brasil é protagonista mundial. Então, que indústrias nós fazemos melhor que os americanos, os europeus, os chineses, e vamos entrar lá e ser vencedores
fornecedores. Às vezes bens de consumo, a gente vai ter que primeiro criar um padrão de consumo lá. Por exemplo, vamos levar Guaraná para a China, eles não vão gostar de Guaraná. Não, muito doce. Entendeu? É muito doce, exatamente. Então não adianta a gente pensar que coisas assim que nós consumimos que são populares aqui, serão populares lá. E uma questão também de identificar essas indústrias aqui no Brasil, que seja desenvolvimento tecnológico ou enfim, indústria de bens manufaturados que nós fazemos bem e melhor e que temos capacidade de exportar para o mundo inteiro. E então ver se há demanda, se há espaço para isso lá ou não. Mas primeiro é uma questão de identificação local e de financiamento local para que ela tenha esse porte de chegar de ir para fora. Aí você colocou um ponto interessante. Antes, quer dizer, obviamente você precisa saber que setor você quer ir, mas além de que setor você quer ir, o que você vai fazer na China? Você está indo para a China para não dominar, mas querer conquistar ou aproveitar o mercado doméstico, então eventualmente tem uma maneira legal de você entrar. Você advogado, você sabe muito mais, eventualmente uma joint venture seria ideal. Por quê? Porque você já está com todo o teu guanxi, você já desenvolve toda a tua cadeia de suprimento, você já desenvolve toda a tua cadeia de distribuidor, já economiza tempo. Se você está querendo ir lá para ser um polo de exportação, gente, eu não preciso desenvolver minha cadeia de distribuidor. Porque o distribuidor não precisa entender meu negócio. Eu estou produzindo e depois eu vendo para toda a raça. Por exemplo, o agronegócio. Você querer chegar no consumidor chinês. A gente exporta muitas commodities, né? Assim, dá um salto, por exemplo, proteína animal. A gente exporta muita carne para ser processada na China. Como é que você dá o salto e vende carne para o consumidor chinês? Porque entra todo o aspecto, corrija se eu estiver enganado, você que é o ex, tem todo o aspecto do guanxi. Você tem dois produtos semelhantes, o chinês e o brasileiro. O chinês eu entendo exatamente quais são as vicissitudes e os benefícios. O do brasileiro eu entendo mais ou menos. Por que você não me pergunta? Eu não vou prejudicar minha face. Eu não vou falar que eu não entendi. Poxa, eu vou vender o produto chinês. Então por isso que a joint venture fala, pera um pouquinho, deixa eu te ensinar aqui o que está acontecendo. E numa hora dessa você acha que para o chinês ele vende qualquer um. Não. Você entendeu a diferença de um de outro? Na realidade pode ser que ele não tenha entendido. E ele não vai falar que não entendeu porque ele vai prejudicar o Mianzan dele e vai expor todo aquele negócio e fala, quer saber? Eu prefiro vender o produto chinês porque eu confio, eu sei explicar exatamente por A mais B do que... É isso que a Alice falou, quer dizer, tem um investimento alto aí, não só financeiro, ou você mas vai um investimento para você criar aí a sua... E gasta tempo. A sua rede, um investimento de tempo e dinheiro. De supply chain gasta tempo. Não é para amadores, como o amigo. Não é para amadores, Bom, chegamos ao final do nosso webinar. Queria agradecer muito aí a Larissa, o William, Roberto. Obrigadíssimo pela participação de vocês. Eu agradeço. Obrigada.